Salve moçada da primeira série, turmas 1A, 1B e 1C e 1D, né? Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E hoje a gente vai estar dando continuidade com o nosso estudo de dinâmica, né? Falando ainda sobre a primeira lei de Newton. Aí aqui tem uma questão 8 que era para vocês resolverem. Nela fala o seguinte, né? Um arado desloca-se em movimento retilíneo uniforme puxado por dois tratores que exercem sobre ele as forças F1 e F2 mostradas na figura, né? Tá aí o arado, tá aqui as duas forças F1 e F2 dos tratores. Cada uma dessas forças vale 100 kgf e F, esse F minúsculo bem aqui, é a força total de resistência que tende a impedir o movimento do arado. Aí na letra A, ele quer saber o seguinte: o arado está em equilíbrio? Então a resposta é sim, certo, pessoal? Por quê? Porque aqui no começo ele fala que ele está em movimento retilíneo uniforme. Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a gente já falou anteriormente, é uma das situações em que ele está em equilíbrio, certo? Então está em equilíbrio sim. Depois, qual o valor da resultante das forças que atuam sobre ele no instante registrado na figura? Se ele está em equilíbrio, a força resultante é zero, né? As forças resultantes são zero. A soma das forças, né? O valor da força resultante é zero, certo? Na letra C, ele quer saber: use o teorema de Pitágoras e calcule a resultante de F1 e F2, certo? Eu já coloquei aqui no quadro, né? Se faz aqui o paralelogramo paralelo aqui ao F2 e paralelo aqui ao F1. Então, para cá vai estar a força resultante, né? Vamos chamar de FR'. Para achar essa força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 também ao quadrado, certo? Então, a força resultante ao quadrado vai ser F1, que vale 100, que ele falou, né? Ao quadrado, mais F2, que também vale 100 ao quadrado. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 100 ao quadrado, né? 2 vezes 100 ao quadrado. Aí se está elevado ao quadrado vai para o outro lado a raiz quadrada, então a gente fica com força resultante igual a raiz quadrada de 2 100 ao quadrado. Aí eu posso cortar o quadrado do 100 com o quadrado da raiz e eu fico com 100 vezes a raiz de 2. E como a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, a gente fica com força resultante igual a 100 vezes 1,4. E multiplicando 100 vezes 1,4, a gente vai ter exatamente 140. O que se é força? KGF, né? Aproximadamente 140, porque a raiz de raiz de 2 não é exatamente 1,4, é 1,41, e aí tanto aqui, ó, né? Lá no livro já colocou 141, mas é o mesmo valor, 140 é aceitado. Letra D, qual o valor da força F que está para trás, né? Que é a força de resistência. A força que está para frente tem que ser igual à força que está para trás. A gente já falou isso anteriormente, né? Então a força F tem que ser igual à força resultante que a gente achou, certo? Porque se ele está em equilíbrio, a força que está contra tem que ser igual à força que está a favor. Então a força F também tem que ser quanto? 140 kgf, certo? Elas são iguais porque a gente já falou, se está em equilíbrio, o que está para frente tem que ser igual ao que está para trás. Beleza, moçada? Na nona questão, ele fala assim: na figura abaixo, uma pessoa empurra para cima um bloco de 0,550, né, kgf, certo? Aí ele quer saber o seguinte: que está apoiado na palma de sua mão. A força exercida pela pessoa é vertical para cima e vale 12 newtons, certo? Quais são o módulo, a direção e o sentido da resultante FR das forças que atuam no bloco? Então, quem está para cima, força F da pessoa, né? Que vale 9 newtons. Quem está para baixo,
o peso, né, do bloco, que vale 0,5 kgf, certo? Aí, quem vai ser a força resultante? É a força que está para cima, F, que vale 9, menos a força que está para baixo, que é 0,5 kgf, que a gente já sabe que multiplicando por 10 fica 5 newtons, né? Então 9 menos 5. Então a força resultante vai ser 9 menos 5 o quê? Que dá 7. 7 o quê? Newtons. Como deu positivo, quer dizer que a força resultante vai estar para cima. Então ela vai ser vertical, né? Para cima. 7 newtons vertical para cima. 7 newtons na vertical para cima. Certo, moçada? Então é uma força de 7 newtons vertical para cima. Beleza? Então a gente vai agora seguindo e vamos falar já na página 91 sobre a terceira lei de Newton, certo? Ele fala assim, né? Em seus estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre aparecem como resultado da interação de dois objetos. Em outras palavras, a ação de uma força sobre um objeto não pode se manifestar sem que haja outro objeto que provoque essa ação. Além disso, Newton constatou que na interação de dois objetos as forças sempre aparecem aos pares, certo? Para cada ação de um objeto sobre o outro, existirá sempre uma reação igual e contrária do segundo objeto sobre o primeiro. Essas observações de Newton podem ser sintetizadas na enunciado da sua terceira lei, também denominada lei da ação e reação, que diz o seguinte, né, meus amigos? Está bem aqui, ó. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este, no caso B, né, exerce sobre A uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário. Então ele mostra aqui algumas situações, né? Uma pessoa chutando uma bola, né? Ela aplica uma força na bola e a bola reage aplicando uma força na pessoa. No pé, né, da pessoa aqui no caso. Só que como a bola não tem nada para equilibrar, ela vai embora, né? A bola é mais leve, ela vai embora, né? Vai para frente. Aqui nessa outra situação, olha, duas pessoas chutam simultaneamente a bola, né? Com forças em sentidos contrários. O que acontece então? Elas se anulam e acaba que a bola fica em repouso, né? Ela fica no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum, beleza? Aí o que acontece? Nessa outra figura aqui, olha, um rapaz que está se exercitando, ele puxa essas fitas elásticas para trás, né? E elas puxam ele para frente, olha, certo? Ação e reação, certo? Aqui, olha, a estação espacial, né? Quando ela libera esses gases, né? Esse atrito da nave com as partículas de ar existentes na região do espaço onde ela está, é uma das principais fatores, né? Para que ela possa perder velocidade, né? Então ele joga o gás para um lado e ela vai se deslocar para o outro, né? A ação e a reação. Beleza? Ela expele os gases e aí a força de reação empurra ela para o outro lado. Os comentários aqui, né? As duas forças mencionadas na terceira lei de Newton e que aparecem na interação de dois objetos são denominadas ação e reação. Certo? Não temos como saber qual força é a ação e qual é a reação, visto que elas atuam ao mesmo tempo. Note que a ação está aplicada em um objeto e a reação está aplicada no objeto que provocou a ação. Isto é, elas estão aplicadas em objetos diferentes, certo? A ação e a reação são aplicadas em objetos diferentes, isso é importante lembrar. Aí aqui na 92 já tem uns exemplos, né? No exemplo 1, uma pessoa empurra uma mesa, né? Aplicando nela uma força F1, aí a mesa reage aplicando a pessoa uma força F2. Se ela estiver num local bem liso, a mesa vai se deslocar para um lado e a pessoa vai se deslocar para o outro, né? Porque a ação da pessoa empurra a mesa e a reação da mesa empurra a pessoa, beleza? Isso aí é ação e reação. No exemplo 2, tem aqui um ímã e um prego, né? O ímã vai ser atraído pelo prego por uma força F1, mas o prego também vai atrair o ímã por uma força F2, igual e contrária.
Só que como o ímã é maior que o prego, acaba que o prego que se desloca em direção ao ímã, certo? E nesse próximo exemplo, já na página 93, no exemplo 3, suponha um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal. Quando o objeto está apoiado sobre uma superfície horizontal, atua sobre ele a força-peso. Então a força-peso vai estar puxando ele para baixo. E como o objeto está em contato com a mesa, ele exerce nela uma compressão N'. Então olha, ele vai comprimir a mesa com essa compressão aqui N', certo? Perpendicular à superfície, ou seja, reta aqui, né? A superfície reage sobre o bloco, exercendo nele uma reação conhecida como força normal N, que é essa normal bem aqui, ó, certo? Que está para cima. N' tem mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, certo? Então N, que é a força que a mesa exerce no bloco, e N', que é a força que o bloco exerce na mesa, são para ação e reação. Elas têm mesma direção, só que sentidos contrários, né? Uma está para cima, a normal, e a N' está para baixo, a compressão. Beleza, moçada? Ação e reação. Aí vem umas atividades, já na página 94. E fala aqui, ó. Um menino chuta uma bola, exercendo nela uma força de 5 kgf. Ele quer saber, letra A, quanto vale a força que a bola aplica sobre o garoto? Também 5 kgf, né, pessoal? Porque a mesma força que o garoto aplica na bola, a bola vai aplicar no pé dele. Você resolveu essa aí também questão lá nas aulas para quem já foi agora no G2, do G1, aliás. Na letra B, como você justifica a resposta dada no item A? Por que a força é igual? Porque um par de ação e reação tem mesmo módulo, né? Eles têm o mesmo valor, beleza? Na atividade 11, um carro pequeno colide com um grande caminhão carregado. Está aqui, o carro bateu no caminhão. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro? Aí, pelo fato de ser ação e reação, a gente já sabe que a ação é o quê? Que ela é igual, né, pessoal? A força que o carro faz no caminhão é igual à força que o caminhão faz no carro. Daí na letra B, porque o carro normalmente sofre mais danos que o caminhão? Aí é porque ele é feito de materiais mais frágil e porque tem massa menor, né? Como o carro tem massa menor do que a massa do caminhão, ele sofre mais, beleza? Na hora da colisão. Na questão 4, ele quer que a gente observe a figura e responda qual o objeto que está exercendo a força P sobre o bloco, né? Eu vou colocar aqui a figura no quadro, que é para a gente poder se orientar por ela. Essa figura é aquela que tem a mesa e o objeto está em cima da mesa. Ele está sendo traído com peso. Ele comprime a mesa com N' e a mesa aplica nele a reação normal, certo? Está bem aqui já a figura. Então aqui ele fala aí, qual o objeto que está exercendo a força peso sobre o bloco, né? Quem aplica essa força peso nele é a Terra, certo, pessoal? O planeta Terra. Letra B, qual o objeto que está exercendo a força N' sobre a mesa? Quem está comprimindo a mesa com a força N'? É o bloco, né? O bloco, certo? O bloco. Letra C, qual o objeto que está exercendo a força N sobre o bloco? Quem aplica a força N sobre o bloco é a mesa, beleza, moçada? Vamos em frente aqui. Na letra D, as forças N e P constituem um par ação e reação? Não, olha, a N e o peso não, porque todas as duas estão sendo aplicadas onde? No mesmo bloco, né? E a ação e a reação têm que ser aplicadas em corpos diferentes. E a força N e N' constituem um par de ação e reação? Aí a resposta já é sim, certo? Porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. N' é a força do bloco na mesa e N é a força da mesa no bloco. Beleza, moçada? Ele fala mais alguma coisa aqui já na questão 13. Suponha que na figura o peso seja de 10 N e que a força de compressão exercida por uma pessoa. Agora aqui tem uma pessoa comprimindo aqui, certo? Tem uma pessoa ali fazendo uma força bem aqui, F, de compressão, né? Que a força F seja de 5 N. Qual o valor da compressão em linha sobre a mesa?
Então, se a pessoa já está empurrando com uma força de F de 5 newtons e o peso do bloco é 10 newtons, a força que vai estar nessa compressão aqui vai ser os 10 newtons mais a força que a pessoa está fazendo, ou seja, o N' vai ser 10 mais 5, né? Ou seja, 15 newtons. Né? A força de compressão vai ser 15 newtons. Certo? Qual o valor da força aplicada pela mesa sobre o bloco? Ora, se o bloco vai aplicar na mesa, né, junto com uma força de 15 newtons, a força normal N também vai ser de 15 newtons. A força que o bloco vai aplicar, aliás, que a mesa vai aplicar no bloco, beleza? Elas são iguais, 15 newtons também. E aqui, meus amigos, passando ainda para 14, suponha que o valor do seu peso seja de 720 newtons. Esse peso é uma força que atua sobre você na direção vertical e dirigida para baixo. Qual é o objeto que exerce essa força sobre você? A gente já sabe, a Terra. Onde está aplicada a reação do seu peso? Qual o seu valor, sua direção e seu sentido? A reação vai estar aplicada na Terra. O valor vai ser 720 e ela vai ser vertical para onde? Para cima, porque se a Terra puxa a gente para baixo, a gente puxa a Terra para onde? Para cima, com a mesma força que ela puxa a gente. Se o peso da pessoa é 720, ela também vai puxar a Terra para cima com 720. Beleza, moçada? Na página seguinte, ele já começa a falar sobre a força de atrito, certo? O que é o atrito? Consideremos um bloco apoiado em uma superfície horizontal. Como o bloco está em repouso, as forças que atuam sobre ele têm resultante nula, isto é, o peso equilibrado pela reação normal, certo? Vai estar o peso puxando ele para baixo e a normal empurrando ele para cima, certo? A força de atrito sempre se opõe à tendência de movimento do objeto, certo? Então, quando tenta se mover esse objeto, vai ter uma força que vai tentar impedir, ó, certo? Quando a pessoa puxa aqui para a direita, surge uma força contrária, que é a força de atrito estático, E, certo? Então, o que ele fala aqui, essa parte verde, que é sempre importante prestar atenção. A força de atrito estático, FE, né? A Fé, que atua sobre um objeto, é variável, equilibrando sempre as forças que tendem a colocar o objeto em movimento. Então, quando tu tenta puxar o objeto, quem surge para tentar impedir que ele se mexa? A força de atrito estático. Ela é variável porque ela vai aumentando, conforme tu vai aumentando a força, até ela chegar no valor máximo, que é o que ele fala aqui, ó, força de atrito estático máxima, certo? A força de atrito estático máxima é aqui, ó. A força de atrito estático máxima, a força de atrito estático cresce até um valor máximo, Fe máximo. Esse valor máximo é dado por força de atrito estático máximo igual ao coeficiente μe vezes a normal, em que μe é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies, certo? Esse coeficiente vai depender da superfície. Se estiver numa superfície mais lisa, o coeficiente é menor. Se estiver numa superfície mais áspera, o coeficiente é maior, certo? Esse coeficiente vai depender das superfícies. O atrito cinético. O atrito cinético acontece quando o corpo já está em movimento. Depois que tu chegou na força de atrito estático máxima, tu conseguiu colocar o corpo em movimento, o atrito estático desaparece e surge o atrito cinético, certo? Que vai agora também estar dificultando o movimento. Só que agora o movimento está acontecendo, só que o atrito estático vai estar sempre aqui, ó, sempre contrário, tentando dificultar o movimento, certo? Esse atrito cinético é dado por essa fórmula aqui, ó. Força de atrito cinético igual a coeficiente cinético vezes a normal, certo? A força de atrito estático máximo é o coeficiente estático vezes a normal e a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Vale uma observação que o coeficiente cinético é sempre menor que o coeficiente estático, né? Porque o cinético já está em movimento, o estático ele consegue impedir o movimento. Deem uma observar na casa de vocês nesse exemplo 1, que a gente vai resolver na próxima aula, e também vamos resolver as atividades que estão na página seguinte. Lá na seguinte, não na página... Na página 100, certo? Vamos fazer a atividade 19, 20, 21, 22,
23 e também a 24, tá? Copiem logo elas aí, tentem fazer na página 100. Na próxima a gente vai estar resolvendo, que já vai ser atividades que vão estar caindo nos servindo de revisão para a nossa prova final. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Não esqueça de deixar um comentário com o nome e turma no vídeo para saber que tu assistiu. Quem ainda não se inscreveu no canal, dá essa força, se inscreve aí. Se tu gostou, deixa um like. Só Jesus é o Senhor. Fiquem com Deus, valeu moçada.